ter uma igreja que está se alinhando com a presença de Deus, que está se alinhando com o profético de Deus, que está se alinhando com o Espírito de Deus. E aí o Senhor começa a derramar, e aí o Senhor começa a encher, o Senhor começa a transformar o ambiente. Entra no ambiente profético. Oh, aleluia, Ele está nesse lugar, irmãos. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está se manifestando nesse lugar. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Todos acharam? Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, doutores e mestres. Doutores é a mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus está falando em Efésios capítulo 4, que Jesus instituiu os 5 ministérios, que Jesus instituiu a igreja. Ele fala, olha, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim do aperfeiçoamento dos santos, a fim de que nos tornemos a perfeita varonilidade, o perfeito varão, o varão perfeito, à medida da estatura de Jesus Cristo, a fim de que nos transforme na imagem de Jesus, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados, a fim de que nós sejamos transformados na imagem de Jesus. Por quê? Porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus é nos transformar na imagem de Cristo. Jesus é o modelo perfeito, Jesus é a imagem perfeita, e Ele quer nos transformar na imagem perfeita. Ele quer transformar a igreja. Olha, eu instituí para a igreja os apóstolos, eu coloquei na sua vida profetas, eu coloquei na sua vida evangelistas, pastores, mestres, pessoas que vão te instruir na sua caminhada, pessoas que vão te alinhar com o propósito de Deus, pessoas que vão te alinhar com o seu destino, pessoas que vão te alinhar com a face de Jesus Cristo. Jesus instituiu os ministérios para nos aperfeiçoar, para nos transformar, porque a vontade de Deus é que nós sejamos transformados, a vontade de Deus é que nós sejamos edificados. Olha o que diz lá também em Romanos capítulo 12. Todos nós já sabemos esse versículo. Versículo 1. Vamos ler aqui todo mundo junto. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando para a igreja, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que essa palavra significa? É que tem muitas pessoas dentro da igreja que já renovaram a mente, mas não se permitiram ser transformados pela renovação da sua mente. É o que acontece muitas das vezes. Tem muitos cristãos velhos, 30 anos, 20 anos de convertido, pessoas velhas na fé,
mas essas pessoas ainda não alcançaram o nível de transformação. Você vê que tem pessoas que chegam na igreja, estão 20, 30 anos e ainda não pregam, e ainda não evangelizam, ainda não cumprem o papel de igreja. Porque há muita conversão e há pouca transformação. Porque uma pessoa transformada, ela vai romper nos níveis espirituais. O que Paulo está falando, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando de níveis de entrega, níveis espirituais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem níveis espirituais. Tem pessoas que têm 3 anos de igreja e já rompeu muito mais do que pessoas que têm 30, 40 anos de ministério. Por quê? Porque há muita renovação e há pouca transformação de entendimento. Quando nós nos posicionamos nesse lugar de transformação, quando nós permitimos que a conversão, ela seja de fato aquilo que eu vivo, a glória de Deus, ela é derramada em minha vida. A unção de Deus é derramada em minha vida. Deus, ele toca no meu coração para me pregar aos famintos. Deus, ele derrama os dons sobrenaturais na minha vida, porque eu permiti ser transformado pelaquilo que eu recebi. Eu permiti ser transformado, eu permiti os processos de Deus na minha vida, para que eu alcançasse uma transformação ao qual Paulo está pregando. Não vos conformeis com esse século. Existem cristãos que estão conformados com a maneira que está vivendo. Estou conformado, estou aqui 30 anos na igreja, mas ainda não transformou a sua mentalidade. Eu estou aqui 30 anos, mas quantas almas você já ganhou? Eu estou aqui 30 anos, mas você pregou já alguma vez? Eu estou aqui 30 anos, mas houve uma transformação. 30 anos e ainda não recebeu um batismo no fogo, ainda não recebeu mais. Deus, ele quer mudar essa condição na sua vida. Deus, ele quer transformar essa condição na sua vida. Deus, ele vai transformar essa sua mentalidade através daquilo que você recebeu. Você recebeu a Jesus Cristo, e onde Jesus está, ele transforma o ambiente, ele manifesta a glória. Você recebeu de Jesus, ele vai mudar a sua condição espiritual, ele vai fazer você romper nas suas áreas espirituais. Onde você não tem rompido, ele vai fazer você romper nessa área de pecado onde você não tem vencido. Ele vai te fazer ser transformado, porque quando nós entramos de fato na presença de Deus, não há como nós sermos mais os mesmos. Não há como ser mais o mesmo, ninguém é mais o mesmo depois que experimenta a glória de Deus. Davi fala para Deus: ai, Senhor, que eu possa morar na sua casa, que eu possa habitar em sua casa. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, porque o que ele experimentou foi sobrenatural. O que ele experimentou foi algo eterno que mudou a sua realidade. Deus, ele quer mudar a sua realidade. Eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Deus, ele vai derramar água sobre os sedentos. O que você tem sede de transformar na sua vida? Deus, ele vai derramar água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Eu estava analisando a vida de Moisés. E às vezes a gente coloca igual eu estou falando aqui da palavra de Deus, estou falando aqui de pessoas que não rompem, e às vezes a gente coloca assim e olha e fala assim: olha, essa realidade é muito longe da palavra de Deus. Mas não, a Bíblia fala que Elias era um homem como todos nós, que os profetas eram homens como todos nós, que Jesus, ele se fez carne, Jesus, ele se fez homem como todos nós. Então essa realidade não está longe de nós. Não está longe da Bíblia, não está longe da palavra. Isso também aconteceu na palavra. Olha para a vida de Moisés. Moisés recebeu do Senhor um chamado, um encargo. Assim que ele nasceu, Faraó começou a sacrificar os meninos que nasciam. Por quê? Porque Moisés era uma profecia de libertação, era uma profecia de um libertador. Mas aí a gente olha para a vida de Moisés, a gente repara a vida de Moisés. Quem era Moisés? Moisés fugiu do Egito porque tinha matado um egípcio. E a gente vê ali o temperamento de Moisés. Pastor antes fala muito de temperamento.
Eu acredito que quem tem coragem de matar alguém tem que ter um temperamento muito incisivo, um temperamento muito quente, para explodir a ponto de matar um egípcio. Um temperamento sanguíneo, um temperamento violento, um temperamento forte. E Moisés fugiu do Egito porque havia matado um homem egípcio. Ou seja, Moisés ele ainda tinha um temperamento muito incisivo, um temperamento muito forte, que não aguentava ver justiça, ao qual ele vinha com as próprias mãos e agia. E muitas das vezes nós somos assim, ainda nós não estamos com um temperamento formado. E aí, o que eu estou falando aqui de pessoas de 30 anos de ministério, que ainda pecam no mesmo pecado, que ainda fazem a mesma coisa, que mudou a aparência, que largou a bebida, largou as drogas, que mudou de certa forma uma coisa, mas tem muito para ser transformado dentro de si. E Moisés era esse tipo de homem, que tinha muito para ser transformado, muito para ser tratado ainda. E olha o que a Bíblia fala de Moisés em Números, capítulo 12. Números capítulo 12. Aqui Moisés já tinha desbravado, Moisés já tinha recebido o chamado, já tinha visto a sarça ardente, já tinha visto Deus trabalhar na vida dele, já tinha visto o manancial na vida dele, já tinha libertado o povo do Egito, já estava lá no deserto já há um tempo. E olha o que a Bíblia fala de Moisés em Números capítulo 12, no versículo 3. Vamos ler do primeiro. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com que casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Alguma coisa aconteceu com Moisés aqui. Alguma coisa aconteceu na caminhada de Moisés, porque esse Moisés não condiz com o primeiro Moisés que matou o egípcio, um Moisés incisivo. Porque Moisés teve um encontro com o Senhor e ele foi transformado. Moisés foi transformado. Moisés permitiu o processo de Deus na vida dele, para que ele fosse transformado. Ele se tornou o homem mais manso de toda a face da terra. Deus ele pode transformar a sua condição. Deus ele pode mudar a sua realidade. Deus ele pode mudar a sua realidade. Olha o extremo que era a vida de Moisés. Olha o extremo, o cara matou um outro homem. O extremo que era a vida de Moisés, o extremo que era o temperamento dele. Deus transformou totalmente Moisés. Quando nós nos permitimos ser transformados. Olha o que vamos continuar lendo aqui. Olha o que acontece com a vida de quem se permite ser transformado. No versículo 3. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E ambos saíram, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor acendeu contra eles e retirou-se. Cara, Moisés, ele estava numa conexão tão grande com Deus. Deus, ele tocou em Moisés de uma forma tão poderosa, que mudou a identidade de Moisés, que mudou a característica de Moisés, que mudou totalmente quem Moisés era. Moisés se permitiu ser tocado pelo Senhor. Moisés permitiu ser transformado pelo Senhor, a ponto de quando Miriam e Arão contenderam contra Moisés, só estavam comentando um com o outro, falando que Moisés tinha errado de ter casado com uma mulher que não era do povo, a ponto de o próprio Deus descer em coluna de fogo e defender o próprio Moisés.
Moisés, você não precisa falar nada não, que aqui quem te defende sou eu. Porque havia uma manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. Porque Moisés se permitiu ser tocado pelo Senhor. Moisés permitiu ser transformado pelo Senhor. Moisés permitiu os processos de Deus na vida dele. Moisés permitiu que Deus tocasse no seu íntimo e transformasse a sua identidade. E transformasse a identidade de Moisés. Moisés foi transformado. Qual foi esse processo que Moisés passou para que ele fosse transformado? O que aconteceu na vida de Moisés? O que aconteceu de novo? Eu não vi. Abra aí em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estas se opõem um ao outro, para que não façais coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são semelhantes e manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espíritos, andemos também no Espírito. A Bíblia está querendo nos dizer que não é fácil essa transformação. Ela fala que é uma luta, um embate na nossa vida. A carne milita contra o espírito contra a carne, para que façais as coisas que não quereis. Ou seja, há uma guerra. Para essa transformação acontecer na minha vida, há uma guerra no meu espírito. Há uma guerra entre o meu espírito e a minha carne. Para que haja o aperfeiçoamento, para que haja a transformação em minha vida. E olha o que Paulo fala no versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos... Olha, no versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que aconteceu na vida de Moisés para que ele pudesse ser transformado? Moisés, ele crucificou a sua carne. O próprio Deus levou Moisés para o deserto para que ele fosse tratado. Moisés, ele passou por um duro caminho. Deus, ele levou Moisés para ser cuidado por um sacerdote. Deus levou Moisés para ser tratado por um homem de Deus. Nós precisamos nos permitir ser tratados, ser cuidados. Para que a carne morra em mim, eu tenho que crucificar a minha carne, as minhas vontades. Eu tenho que crucificar o meu eu. Eu tenho que me permitir ser tocado. Eu tenho que me permitir ser tratado. A Bíblia fala, olha, eu coloco, ele mesmo instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus vai colocar um profeta na sua vida para dizer onde você está errando, aonde você está pecando, aonde você está fracassando. Mas o que acontece muitas das vezes é que nós não nos permitimos sermos tratados. É que a palavra de domingo não entra no meu espírito. Olha, essa palavra eu concordo, essa palavra eu discordo. Olha, isso que ele fez eu concordo, isso que ele fez eu já discordo. A Bíblia fala em Timóteo
que nos fins dos tempos os homens seriam arrogantes, presunçosos, jactanciosos, amantes de si, e amontoarão para si mestres segundo as suas próprias doutrinas. 2 Timóteo capítulo 4. Porque o nosso ego não permite que nós sejamos tratados. O nosso ego não permite que nós passamos pelo deserto. Por isso que não há uma transformação genuína no nosso espírito. Por isso que não há uma transformação genuína. Nossa, parece que eu oro e a glória de Deus se manifesta. Eu oro para que alguém cure e ninguém é curado. Porque o céu está fechado. A Bíblia fala, olha, Deus abate os soberbos e exalta os que se humilham. Deus, ele despreza os soberbos. Deus, ele despreza o ego. Porque ele instituiu homens de Deus para nos tratar. Aquele seu patrão que está te amassando no trabalho, é Deus te tratando. É Deus cuidando do seu espírito, é Deus tratando o seu caráter, te dando uma oportunidade de mudar, te dando uma oportunidade de ser diferente. Aquele amasso que você está levando do seu pastor, é Deus te tratando, é Deus falando, filho, vamos ver se você vai passar mais uma vez. Deus, ele está querendo que você passe de nível, e para isso ele coloca a prova na sua frente. A Bíblia fala que Jesus, uma hora, ele chega para Pedro, ele fala, olha, o diabo, ele está querendo te peneirar. O diabo, ele está querendo te peneirar, ele está querendo te tratar. E eu só peço para que não desfaleça a sua fé. Eu estava ouvindo esses dias o apóstolo José falando, e ele conjecturando, ele falando, olha, cara, eu fico imaginando a cara de Pedro quando olhou Jesus falando assim, olha, o diabo está querendo te peneirar. Porque a palavra peneirar significa quando os homens antigamente separavam a palha do trigo. Pedro entendeu a linguagem de Jesus, e Pedro devia estar assim, cara, como que o diabo vai me tratar? Como que o diabo vai separar a minha palha do meu trigo? Deus, ele permite certas provações na sua vida, para te passar de nível, para mudar a sua identidade, para mudar o seu caráter, para mudar a sua história, para mudar a sua realidade. Como Deus permitiu o próprio diabo tratar Pedro. Pedro, você é muito arrogante. Pedro, você é muito... Ele fala assim, olha, Pedro, quando você era menino, fazia as coisas de menino. Mas vai chegar um dia que você vai ser vestido daquilo que você não quer. Pedro, quando viu a cruz, ele falou, eu vou nada. Pedro, você também é um deles. Pedro, eu não sou não. Pedro, você também é um deles. Eu não sou não. Pedro, você também é um deles. E aí o galo cantou. E Pedro saiu. Cara, mais uma vez eu fui reprovado. Eu tive 3 tentativas de mudar. E eu não mudei. Deus, ele está te dando uma oportunidade a cada dia de ser transformado. De mudar a sua identidade. De mudar quem você é. Cara, se você orar para Deus agora, Senhor, me dá o espírito de Moisés, esse espírito manso. Deus vai fazer como fez para Moisés. Ele fala, então vai para o deserto. Eu vou te mandar para o deserto, você vai ser tratado. Eu vou tocar na sua ferida, porque o pastor toca nas feridas. Deus, ele colocou um pastor na sua vida para tocar nas suas feridas. Deus, ele colocou um profeta na sua vida para te apontar o dedo e te falar, olha, você está errando nisso. Deus colocou um patrão duro para você mudar, para você ser transformado, para você passar na prova. Deus, ele está te tratando. Deus, ele está cuidando de nós. É o cuidado de Deus. O Pai bate, o Pai também acaricia. Deus, ele instituiu os 5 ministérios para manifestar o Pai aqui na terra, para manifestar a paternidade. O Pai da direção, o apóstolo. O Pai bate, o profeta. O Pai instrui, o mestre. O Pai me leva para o caminho, o evangelista. O Pai cuida das minhas feridas, o pastor. Nem sempre Deus, ele vai te tratar com amorzinho. Às vezes a gente exclui o texto. Deus é amor. A gente exclui o final, só pega a parte B. Mas também Deus é fogo consumidor. Ele vai te botar no fogo. A Bíblia fala que ele virá como um derretedor de ourives e vai limpar toda a impureza. Ele vai vir como fogo sobre nós para tirar tudo aquilo que está errado na sua vida. E você vai ser só ouro, você vai ser só glória. O ouro é a representação da glória. Você vai ser só unção, você vai ser empoderado pelo Senhor. Permita-se ser tocado, permita-se o manifestar de Deus. Olha, Moisés, ele viveu tantas coisas. Moisés
falou com Jesus, com Deus. Moisés viu a glória de Deus. Por quê? Porque ele se permitiu. Ele passou por todos os processos. Aonde eu vou, as pessoas falam para mim: nossa, cara, você está diferente. Nossa, cara, você mudou muito. Nossa, cara, eu passei por um processo. Eu me permiti ser tocado. Deus não me levou para um lugar lá em Cabralha para me exaltar, não. Foi para me humilhar. Assim que a gente chegou em Cabralha, a primeira coisa que aconteceu, o pastor falou assim: olha, eu vou botar vocês para liderar os jovens. E eu fugindo disso. Vou botar vocês para liderar o louvor. Chegou num dia e falou assim: olha, Jorge Carine vai te liderar. E saiu. Resolve aí, Jorge. E saiu. E aí Deus colocou aqueles meninos tudo cabeção, tudo para me rejeitar eu e a Karine. Vou amassar vocês aqui. É o meu processo na sua vida. É o meu processo na sua vida. Se eu recusasse o processo, quantas vezes eu cheguei e pastor, olha, não quero mais não. Ele fala: olha, é Deus que está te tratando. É Deus que está te tratando. Quantas das vezes a gente chegou para ele, ele olhou para a gente, viu que a gente não estava bem e falou assim: olha, vocês estão pensando em desistir? Aí eu falei: não, mas no meu coração não era isso. E ele vinha para a gente e falava assim, olha, quem foi tocado por Jesus não tem como voltar para trás. Quem colocou a mão no arado não tem como voltar atrás. É o processo. É o processo. Uma vez a Karine recebeu uma palavra de Deus. Karine querendo mudar algumas atitudes na vida dela. E ela orou a Deus: Deus, me permita mudar nessas áreas. E ela sempre tinha problema com liderança, com autoridade. E aí Deus sempre colocava uma liderança e vinha, amassava o calo dela. Você quer mudar? Eu vou te fazer mudar. Eu vou te dar a oportunidade. E vinha a liderança e amassava o calo dela. Uma vez, eu pedi para ela aumentar o som que estava desregulado. Ela foi lá aumentar o som, ajeitar o som. No final do culto, ali, você me sabotou. Você sabotou o nosso louvor. E a Karine não fez nada disso. Outro dia ela vai vir aqui contar melhor esse testemunho. Mas Deus colocou pessoas na vida dela para tratar ela, para dar oportunidade dela fazer diferente. E o que eu estava falando sobre o que eu mudei, a mudança ela vem conforme o deserto que você passa. Elias uma vez estava lá, estava pregando, estava lá, o céu desceu, o fogo desceu do céu, a chuva desceu, Deus anunciou a chuva. Elias estava lá todo tantã. E aí Jezabel falou assim: eu vou te matar, Elias. E Elias vai, corre. Deus leva Elias para o deserto. Para o deserto. Grandes homens de Deus foram para o deserto. Outra hora Isaías pregando, profetizando contra o povo: olha, vocês são povo duro, vocês são povo, vocês estão errando nisso e nisso e nisso. E aí Isaías tem uma visão do reino dos céus. Isaías falava assim: olha, vocês estão com a boca maldizente, vocês são povo de lábios impuros. E aí Deus dá uma visão para Isaías. E aí um anjo vem com Atenaz do altar do Senhor e toca na boca de Isaías. Isaías fala: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. O fogo vai te purificar. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não viu o pecado em si, ele não via. Ele não viu o que ele estava vivendo de errado. Ele só viu do povo. Talvez você está olhando muito para o povo e está olhando pouco para si. Por isso que você não está vivendo aquilo que você deveria viver em Deus. Todo mundo está errado, meu pastor está errado, a minha história está tudo errado, menos você, bonitão, bonitona. Deus ele está nos tratando. Deus ele está nos tratando. E esse deserto que você está passando é para que ele venha mudar a sua identidade. É para que ele venha mudar a sua história. E aí Isaías, depois que ele volta da visão, foi o profeta que pregou sobre a vinda de Jesus, o profeta messiânico. Jesus é misericórdia. Jesus é manso e humilde. Jesus é o remidor dos pecados. Antes ele pregava
ele pregava o anúncio de Deus, trazendo a tragédia, trazendo o juízo. Antes ele pregava o juízo, depois ele passou a pregar a misericórdia. Misericórdia. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, Senhor. Deus, Ele quer mudar a sua identidade. Deus, Ele quer mudar a sua realidade. Deus, Ele quer te fazer ir além. A única pessoa que pode impedir você de ir além é você mesmo. Aceite o processo de Deus na sua vida. Aceite os processos. Permita-se ser tocado. Aceite que você está no deserto. E abra um jejum. Faz como Jesus. Aceite os processos. Olha para a vida de Samuel. Olha o que acontece quando você decide ir contra o processo. Olha o que acontece quando você decide viver uma vida de desobediência. Uma vida que não honra a Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 8. Vamos lá rapidinho. Aqui Samuel já tinha sido acolhido pelo Senhor. Samuel estava tudo pronto para reinar, governar. E Deus estava o quê? Testando Samuel. Olha lá. 1 Samuel 13. Estava testando Saul, na verdade. Eu falei Samuel o tempo todo? Saul. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul e lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado, em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que acontece quando a pessoa é reprovada? O céu se fecha para ela. O céu se fechou para Saul. Saul ia receber o governo. Porque quem age debaixo, quem recebe os processos, quem entende os processos, quem entende a palavra de Deus, quem está debaixo de obediência, quem está debaixo de princípio, recebe o governo, recebe a autoridade. E aí Saul ele ultrapassa Samuel e fala: olha, Samuel está demorando demais, eu vou sacrificar. Eu vou fazer o papel do sacerdote. Olha, meu pastor está demorando demais, eu vou tomar uma atitude com aquela pessoa. Olha, Deus está demorando demais, eu vou tomar uma atitude. É uma reprovação. Deus estava testando: olha, eu teria aprovado seu reino para todo sempre. Mas agora você procedeu mal, você pecou contra o Senhor. O céu se fechou. O céu se fechou. Olha para o outro lado, para a vida de Moisés. O céu se abriu. Porque ele recebeu o processo. Ele recebeu aquilo que Deus tinha para ele. E Deus deu para ele autoridade, governo. Deus deu para ele. Porque só os filhos, aqueles que entendem a característica do pai, que o pai é profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, só os filhos
são capazes de governar. Moisés tinha uma característica de filho. Saul tinha uma característica de desobediência. Agora vamos lá para um outro contexto da vida de Saul. Quando Saul começa ali, quando Deus acolhe Saul, Saul estava procedendo bem até então, ele estava passando dos processos no começo, depois ele peca contra o Senhor no final. Mas olha só o começo da vida de Saul. Olha o que Deus faz com Saul. 1 Samuel, capítulo 10, volta aí. Versículo 1. Olha só. Saul tinha sido bem recebido pelo Senhor, porque ele estava sendo aprovado. Quando você está sendo aprovado, Deus ele vai derramando autoridade. Quando você está sendo aprovado, você vai permitindo ser transformado. Deus ele vai mudando o seu caráter, a sua identidade. Olha só, no versículo 1. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça, unção, e beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? E apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, e em Zelza, os quais te dirão: acharam-se a sua jumenta, que foste buscar. E eis que estes ainda anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e se ergares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, e outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-se-ás um outro homem. Porque quando nós somos aprovados pelos processos, quando nós entramos debaixo de obediência, Samuel estava falando: olha, Saul, vai para esse lugar, porque vai te acontecer isso, isso e isso. E da maneira que você for respondendo, da maneira que você for sendo aprovado pela palavra profética, você vai entrar num ambiente profético, e ali eles estarão profetizando com harpas, com alaúdes, com tambores, e você profetizará com eles, e a partir daí você se tornará em um outro homem. A sua identidade será transformada. Quando você se permite ser transformado, permite a obediência. Quando você permite ser tratado, permite ser tocado pelo Senhor, Ele vai mudar a sua identidade. Ele vai trazer um espírito manso, Ele vai transformar você totalmente. Você vai participar dos ambientes proféticos. Você vai derramar unção sobre a sua vida, para que você venha profetizar. Deus ele derrama unção sobre os filhos obedientes. Não é tarde para a gente se permitir ser tratado. Não é tarde para a gente se permitir ser tocado. Não é tarde para a gente aceitar o deserto de Deus. Aceite a palavra profética, aceite a direção profética. Entra num ambiente profético, que Deus ele vai mudar a sua identidade. Deus ele vai mudar quem você é. Deus ele vai mudar as suas características. E ali você se tornará um outro homem. O povo de Deus viu Saul profetizando, falando: olha, Saul é também profeta. Saul vai governar. A gente acaba perdendo isso quando a gente entra num ambiente de desobediência, de desonra. Você perde a autoridade. E você ganha autoridade quando você entra num ambiente de obediência. O profético anuncia uma mudança. Para finalizarmos, Mateus capítulo 3. Deus ele quer nos transformar à imagem de Jesus. Ele quer mudar a nossa característica, a perfeita varonilidade. Jesus ele se manifestava como profeta, mas Jesus também passou pelos processos, para nos ensinar que nós também devemos passar pelos processos. João fala para ele: olha, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Eu que deveria ser batizado por ti, você vem a mim. Jesus fala: deixa, para que a palavra se cumpra.
Eu caminho debaixo de obediência. Eu caminho debaixo de princípio. Eu caminho debaixo de autoridade. Quem caminha debaixo de autoridade, recebe autoridade. Quem caminha debaixo de princípio, recebe a unção de Deus, recebe o governo, recebe a autoridade sobre os demônios. Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: olha, eu careço de ser batizado por ti, você vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus, ele tem prazer nos filhos obedientes, nos filhos que aceitam a correção, nos filhos que aceitam o processo. Jesus, ele podia muito bem falar: olha, eu sou o Filho de Deus, eu que vou batizar, eu que vou mudar. Mas não, Jesus, ele foi até o profeta, até o profético. Jesus permitiu ser tocado pelo profético. Jesus permitiu ser tocado pelo profético. Jesus não tinha velho homem para morrer, mas mesmo assim ele decidiu morrer. Ser batizado. O batismo fala de uma transformação, fala de uma transição de identidade. Ele vai transicionar a sua identidade. Quando a gente se abre o nosso coração para o profético, nós entramos num ambiente de obediência. Ele nos transiciona, ele nos batiza, muda a nossa identidade. Muda a nossa identidade. Quando nós caminhamos debaixo de obediência, nós somos reconhecidos pelo próprio Deus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque esse é o meu filho obediente, esse é o meu filho que cumpre a minha vontade, que faz a minha vontade, que aceita a correção, que aceita os processos. E aí no versículo 4 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo que está nos levando para o deserto. Porque quando nós entramos no ambiente profético, ele nos transiciona, ele nos muda. Ele muda a nossa identidade. Ele muda quem nós somos. Nós somos batizados pelo Espírito. E o Espírito Santo te leva para o deserto, para que você entre num novo nível. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. São níveis de entrega, níveis de renúncia. Fique de pé no seu lugar, são níveis de entrega, níveis de renúncia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você renunciar a algo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma transformação no seu espírito. Ele quer mudar a sua identidade. Você nunca mais será o mesmo depois de entrar no ambiente profético. Ele vai mudar quem você é, a sua essência. Ele vai te trazer maturidade. Ele vai te trazer um reconhecimento. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, Ele vai mudar quem você é. Aceite os processos, aceite o deserto. Aceite. Oh, aleluia. Aceite os processos. Entre nesse ambiente profético nessa noite. Você que está indo na festa, Deus está te levando num ambiente profético. Que Deus ele vai fazer algo na sua vida. Deus ele vai transformar o seu caráter naquele lugar. Deus vai te tocar naquele lugar. Oh, entra nesse ambiente profético nessa noite. Sinta-se à vontade para falar com o Senhor. Senhor, eu aceito o processo. Eu aceito o seu processo. A partir de hoje eu vou caminhar debaixo do processo. A partir de hoje eu vou caminhar debaixo de autoridade. A partir de hoje eu vou cumprir os princípios. Senhor, me transforma. Começa a falar com o Senhor. Fala: Pai, com vontade, com autoridade. Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu me posiciono na sua presença para viver os processos. Pai, transforma a minha identidade. Começa a falar com o Senhor nessa noite aí, enquanto nós adoramos. Eu quero viver pra Ti. Eu quero viver pra Ti.
Eu quero viver pra ti. Nós queremos águas profundas. Tu esperas por mim. Teu Espírito me chamas e eu vou. Diga eu vou e eu vou. Águas profundas, tu esperas. Ele está te esperando, Ele está te esperando. Teu Espírito me chama e eu vou, e eu vou, e eu vou pra ti. E eu vou correndo pro céu. Eu corro pra ti. Vou correndo pros teus braços. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Nós queremos viver a sua vontade, não a nossa. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Nós queremos viver pra ti. a tua vontade, a tua vontade. Eu quero viver pra ti. Aleluia. Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Oh, Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre. Eu não quero ser domado. Eu quero me abandonar. Oh, nós queremos viver a tua vontade, a tua vontade. Que eu seja livre. Ouça a minha voz. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Aleluia. Nós queremos viver pra ti, Senhor. Nos leva a viver a sua vontade, Deus, e não a nossa, Deus. Pai, mesmo que vá doer a sua vontade, mesmo, Pai, que vá tocar nas minhas feridas, mesmo que isso venha doer, Deus, eu quero viver a sua vontade. Oh, Senhor, nos leva, Pai, a viver a sua vontade e não a nossa, Deus. Muda a nossa identidade, muda a nossa característica, Pai. Nos envolva em quem Tu és, ó Deus. Eu quero me parecer com o Senhor, Jesus. Eu quero me parecer com o Senhor, Jesus. Eu aceito, Deus, os pastores na minha vida. Eu aceito os profetas na minha vida, os apóstolos, os evangelistas na minha vida. Muda a minha vontade. Muda a minha essência, Pai. Coloca em mim a essência do reino, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.